Este é o SupraCast, o seu podcast de cardiologia do interior de São Paulo para o mundo. Fala pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aí para mais um episódio. Quem vos fala é o Thiago e hoje estou aqui com meu amigo Almir Alamino. Fala, Almir. Fala, Thiaguinho, tudo bem? E para um episódio hoje de uma situação não tão comum na prática clínica, mas de extrema importância, né, para o manejo, né, Thiagão? Quando acontece, Almir, é um Deus nos acuda, viu? Com certeza. Então hoje nós vamos falar de complicações mecânicas no pós-infarto, né, Thiago? Isso aí, Almir. E tem desafio, Thiagão? Eu vou perguntar para os nossos ouvintes qual que é a medicação que a gente tem que evitar após o infarto agudo do miocárdio devido à sua correlação com complicações mecânicas. Vamos ver quem lembra, hein? Nossa, essa medicação é de extrema importância. Então, se você não sabe, fica até o final, porque isso pode mudar a vida do seu paciente. Bora para o episódio? Bora lá! Muito bem, Almir. Vamos começar o episódio de hoje falando um pouquinho da epidemiologia, né? Como você bem puxou aí no começo, é um assunto não tão comum, né? É um assunto que tem uma prevalência não tão alta e ao longo do tempo ela vem mudando, não tanto quanto a gente gostaria, mas era mais comum no passado. Com o avanço aí nos tratamentos, a gente viu que reduziu um pouco a taxa de incidência. Antes era algo em torno de 1,7% a 2%, hoje isso gira em torno de 0,3% dos infartos que a gente tem complicações. Mas a mortalidade, infelizmente, a gente não mudou tanto assim, pelo menos não tanto quanto a gente gostaria. A gente tem aí taxas que variam entre 30% e 50% naqueles pacientes que são acometidos, né? Isso é um bom questionamento, né? Por que a gente melhorou tanto o tratamento do infarto, trombólise, angioplastia, e mesmo assim a mortalidade continua tão alta, né? Perfeito, Thiagão. Então, esse é um grande paradoxo, né? A gente cada vez menos tem menos complicações mecânicas e eu acho que o principal motivo, né, que a gente tem essas taxas é justamente a evolução nos tratamentos de revascularização. Então, uma menor incidência daqueles infartos não reperfundidos, né? Que o paciente ficava muitas vezes ali só em observação, não tinha nenhuma melhora ali da perfusão coronariana e o atraso disso. Um maior uso indiscriminado de trombolítico, afinal, os trombolíticos são um fator de risco, né, para uma maior chance de complicações mecânicas e complicações graves. Então, esse avanço foi extremamente importante na redução aí da incidência das complicações mecânicas. Porém, quando a gente se depara com as complicações mecânicas, não se mudou muito, né? Então a gente encontra ainda altas taxas de mortalidade, né? Chegando até, né, algumas séries, até 90% dos casos, né, Thiagão? É uma situação catastrófica, né, Almir? E quais são as complicações mecânicas, Thiagão, que a gente tem que temer no paciente pós-infarto? Vamos lá, eu vou citar 4 principais, que quando aparecem são as mais comuns, né? Que é a ruptura de músculo papilar, gerando aí um quadro de insuficiência mitral aguda, a ruptura de parede livre do ventrículo, a comunicação interventricular, né? Uma ruptura ali no septo, e por último o pseudoaneurisma / aneurisma do ventrículo esquerdo. Sem dúvida, né? São 4 complicações graves, sendo o aneurisma, né, a menos grave de todas, né? A gente acaba vendo mais esses pacientes, mas as outras 3, né? Quando fala-se em ruptura, a gente já até arrepia, né? Essa não tem como não pensar na catástrofe. E Thiago, é interessante, né, que existem alguns pacientes que têm maior risco, né, de desenvolver essas complicações, né? Principalmente, né, pacientes, né? Acho que o principal que tem que se gravar é o infarto evoluído, é aquele infarto que não é reperfundido. Porque se a gente pegar o tratamento do infarto há 40, 50 anos atrás, era basicamente ficar observando o paciente, né? Alguns digitálicos, bloqueador de canal de cálcio, beta-bloqueador, e não tinha mais muito o que fazer. Então hoje, né, com a ampla gama desde antiagregantes, né, angioplastia e até mesmo trombolítico, a gente vê muito menos esse cenário. Mas ele chega ainda pra gente, né, Thiago? E além disso, né, são aqueles pacientes com idade um pouco mais avançada, mulheres, né, o sexo feminino é importante, a doença renal crônica e pacientes que já têm alguma cardiopatia, como a história de insuficiência cardíaca, por exemplo, né, Thiago?
Perfeito, Almir. Eu acho que a principal mensagem é aquele infarto que você não conseguiu revascularizar, né? Você não conseguiu tratar no tempo ideal. E essas complicações, que a gente vai explicar mais para frente, mas elas estão muito relacionadas à necrose, né? As áreas de necrose gerando a descontinuidade ali na parte muscular. E isso tem muito a ver com você não reperfundir, você gerar uma necrose extensa do coração, e aí você tem essas complicações, né? E muitas das vezes não são complicações imediatas, né? Quando a gente vai ver, a maioria delas não acontece ali nas primeiras horas pós o infarto. Geralmente são coisas que vai acontecer, o pico de incidência é entre o terceiro e quinto dia pós o infarto. Então são coisas um pouquinho mais tardias e naquele paciente que não foi tratado, sem dúvida, é o que você tem que ficar de olho, tem que ficar pensando. É aquele paciente que chegou um dia após o infarto, você vai ter que segurar ele um tempinho a mais para ver se ele não vai evoluir ou não com uma dessas complicações, né? Eu vou chamar a atenção disso de novo, que o Thiago falou, para o ouvinte que está aí no carro ou está na academia ouvindo a gente e não prestou tanta atenção. Então, detalhe importante, paciente com infarto evoluído é aquele que chegou já com Q patológica, né, área cinética, com mais de 12, 24 horas de apresentação do quadro, a gente tem que segurar internado, né, Thiago, de 3 a 5 dias, porque é aonde começa a aparecer essas complicações mecânicas. Pelo menos 3 dias de UCO, mais ali uns 2 dias, pelo menos, de enfermaria, para a gente observar o aparecimento dessas complicações, né? Exatamente. Então, aquele paciente que chegou evoluído, tá bem? Opa, pera lá, ele pode não estar bem até o final da internação. Então, esse paciente eu tenho que ficar de olho nele com avaliação criteriosa. Falando de avaliação, Amir, a gente já tem que pensar, né? Como que eu vou investigar essas condições? Se eu tenho esse quadro de um IAM evoluído, como que eu vou agir diante desse paciente, né? Eu acho que assim, é um paciente pós-infarto. Então, aquela propedêutica básica do infarto, apesar de ser aquele infarto que chega mais tardio, ela tem que ser feita. Eu tenho que fazer eletro, né? E aí você comentou da onda Q patológica, geralmente é o que eu vejo, né? Às vezes o paciente não tem um supra mais, pode ter, mas na maioria dos casos é só zona elétrica inativa. Vou fazer exame laboratorial, ver a parte metabólica, fazer raio-x de tórax. Às vezes esse paciente já está evoluindo com algum grau de congestão, né? Mas a parte básica é aquela parte que todo paciente pós-infarto tem que fazer. E aí, a partir disso, a gente vai começar a fazer alguns exames mais invasivos, né? O que a gente tem de opção, Homer? Só um detalhe, né, nisso que você falou, Thiago, do eletro, eu acho que ele dá muitas pistas pra gente. Além da onda Q, aqueles pacientes com aneurisma ou pseudoaneurisma, a gente vai ver um supra que vai ficar residual. Principalmente no infarto anterior, fica aquele suprinha, né, de V4 a V6, às vezes até um suprão assim, mas somado a uma Q, você olha lá, o paciente está bem, está sem dor, sem nada, né, você pode suspeitar aí já de um aneurisma ou pseudoaneurisma. Mas é óbvio que esses pacientes com infarto evoluído vão ir para o cateterismo, certo? E no cateterismo, já me chama a atenção, né, eu já vou ter o eletro em mãos e vou ter o tempo, né, de dor desse paciente e eu vou procurar ativamente essas complicações. Então, sempre que um paciente chega para mim já evoluído, é obrigatório, mandatório, uma ventriculografia, a não ser que ele já tenha feito um eco horas antes desse exame, né? Mas se não, vou fazer uma ventriculografia esquerda, procurando o quê? Insuficiência mitral e comunicação interventricular. Algumas vezes eu consigo observar os aneurismas também. Então, aqui a gente já vai com olhos ali meio espertos, né? Um operador um pouco menos experiente pode deixar passar uma CV de baixo fluxo. Então, é muito importante também a ausculta desse paciente. A gente vai falar mais à frente, mas pode ter um sopro, né, na comunicação interventricular, que aí direciona o hemodinamicista a fazer a ventriculografia e procurar esses achados. E, óbvio, o padrão ouro, né, Tiagão? Que é o ecocardiograma, não é isso? Esse aqui é o exame que brilha, né, Almir? A maioria dessas complicações, elas são alterações que vão gerar fluxos anormais ali pelo coração, e aí o eco ele consegue ver com o Doppler, né, ver que está passando sangue aonde não deveria passar, né? E uma coisa também interessante que eu gostaria de citar é que esses pacientes, eventualmente, essas complicações evoluem de forma muito ruim. E são pacientes que podem chegar para você numa sala de emergência em choque cardiogênico, entubado, com edema agudo de pulmão, e às vezes você não tem a história de dor torácica. Você sabe que o paciente está ali entubado na sua frente. E às vezes, dicas do eletrocardiograma, você vê uma zona elétrica inativa, alguma coisa que faz pensar, esse paciente pode ter sido um infarto com uma evolução
evolução desfavorável. E às vezes, não só o eco, mas às vezes o POCUS pode ajudar também nesse cenário, né? Muito bem, Almir. Então, a gente já falou aí dos principais exames, né, que a gente faz nesse contexto para fazer uma investigação. Agora, vamos falar um pouquinho aí dessas principais complicações, né, de forma individualizada. Vamos começar falando, né, da ruptura de músculo papilar. É só lembrar aí para os nossos ouvintes, né, Almir, que o músculo papilar, a gente tem dois principais, né? Que é o anterolateral e o posteromedial. O anterolateral é um músculo que tem irrigação ali compartilhada, né? Tanto da DA quanto da CX. Então, dificilmente eu vou ter uma isquemia crítica desse músculo levando a uma ruptura. O posteromedial, não. Ele é de irrigação exclusiva da CD ou da CX, dependendo de dominância. E aí, geralmente, quando eu tenho uma isquemia levando à ruptura, é esse músculo que vai estar acometido. E a apresentação, Almir, é uma insuficiência mitral aguda. É aquele paciente que vai romper, vai prolapsar um dos folhetos valvar mitral e vai gerar um quadro que, geralmente, né, o paciente vem com edema agudo de pulmão, porque isso gera ali uma congestão pulmonar brutal nesse cenário, né? E quando a gente vê esse paciente, Almir, tem algum sopro aí que o nosso ouvinte tem que ficar de olho? Essa é uma bela clinicagem, né, Tiagão? Porque a ruptura do músculo papilar, você imagina, rompe o músculo papilar. A mitral vira quase uma comunicação do átrio com o ventrículo. Então, pelo orifício regurgitante ser muito grande e agudo, ocorre quase uma equalização das pressões, então não gera um sopro, né? Então, é engraçado porque a gente vai falar na CIV que a gente vai escutar sopro, mas geralmente na insuficiência mitral por ruptura do músculo papilar, ou por uma disfunção grave do músculo, né? Que ele pode não romper, mas está disfuncionante, não vai ter sopro na grande maioria dos casos, mas você tem que suspeitar pela apresentação clínica, que é o quê? Aquele edema agudo torrencial, né? O paciente se afoga ali em líquido rapidamente, tem que ser entubado, geralmente ele já chega no serviço de referência entubado, né, Tiagão? Isso aí. Então, isso é muito interessante, Almir. Uma apresentação valvar sem sopro, né? Então, Exato. sempre as coisas são como elas parecem ser, né? Lembra um pouquinho, Tiago, a insuficiência aórtica da dissecção de aorta, né? Porque é o mesmo sistema, né? Então você tem uma disfunção aórtica aguda e dessa forma ocorre a equalização das pressões sem gerar sopro, na maioria dos casos. Exatamente. E aqui, apesar de não ter sopro na maioria dos casos, o eco aqui não costuma gerar muita dúvida. Nesses casos, às vezes eu consigo ver pelo ecocardiograma o músculo papilar ali prolapsando através da válvula, é uma massa ali pulando, né, entre o ventrículo e o átrio, então é uma coisa bem chamativa, né? O jato de regurgitação, a maioria das vezes, ele é bastante excêntrico, né, porque esse papilar está ligado a um dos folhetos, o outro folheto está funcionando normalmente, né, mas aqui o ecocardiograma ele é de suma importância. Sem dúvidas, Tiagão. E uma coisa interessante, né, que esses casos são bastante dramáticos, mas eles costumam responder bem a medidas clínicas, né, e até, assim, dar um suporte ali parcial até esse paciente ir para a sala de cirurgia. Nós vamos falar mais à frente do tratamento, né, Tiagão, de todas essas situações, mas aqui é uma das situações em que o balão intraórtico, né, se enquadra muito bem, né? Lembrando aos ouvintes que tiverem interesse e não ouviram, episódio 58 de balão intraórtico, a gente fala dos detalhes do balão, e essa é uma das situações onde o balão intraórtico, né, reduz a pós-carga, e aí dessa forma, quando o ventrículo contrai, diminui um pouco essa regurgitação. Exatamente. Então, aqui a fisiopatologia sendo aplicada na prática, né, Almir? Você Exatamente. diminui a pós-carga e você faz com que o sangue vá preferencialmente para a aorta e não retorne para o átrio. Então, aqui, se você souber fisiopatologia, você já mata que balão intraórtico aqui é sensacional. E, Tiago, antes de a gente ir para a próxima complicação, só marcar para o ouvinte então. Insuficiência mitral aguda, edema agudo por ruptura de músculo papilar é mais comum em qual tipo de infarto? Infarto inferior ou lateral, né, Tiago? Exatamente, que é território de CD ou CX, dependendo da dominância do paciente. Perfeito. Vamos para a próxima? Bora lá. A próxima, Almir, a gente vai falar da comunicação interventricular, que é uma complicação geralmente por ruptura ali, descontinuidade do septo interventricular.
Aqui, Almer, a gente pode ter lesões tanto da parede anterior, um infarto ali de DA, como um infarto de parede inferior também. O septo ele tem essa irrigação por essas duas artérias. Então eu posso ter tanto comunicações mais na parede anterior quanto na posterior. E aqui o sopro, esse aqui é chamativo, esse aqui tem que saltar aos olhos, é aquela importância de você ouvir o paciente todos os dias pós-infarto, porque se aparecer um sopro, aqui, principalmente na borda external esquerda baixa, aquele sopro rude, muitas das vezes é um sopro bem chamativo. Esse aqui você tem que pensar imediatamente que esse paciente pode estar evoluindo com uma CIV. Ele pode ter outras apresentações clínicas, geralmente isso dá uma sobrecarga tanto pressórica quanto de volume em câmaras direitas, e isso vai levar a uma congestão pulmonar. Então aquele paciente vai começar com ortopneia, dispneia, mas aqui tem que lembrar do sopro, né, Almir? Perfeito, Tiagão. E mais importante ainda, tem frêmito. Então, se você colocar a mão no tórax do paciente, o que a gente cada vez menos tem feito, né, esse exame físico completo, pormenorizado, mas aqui a gente vai encontrar um frêmito na grande maioria dos casos. Apesar de a gente falar, né, que pode ser tanto da parede inferior quanto anterior, os infartos anteriores são infinitamente mais prevalentes nessa complicação. Então aqui na hora que você pegou aquele infarto, né, supra de V1 a V6, aquele anterior extenso, fique de olho, porque esse paciente pode evoluir com uma ruptura do septo interventricular, gerando uma CIV. Alguns detalhes interessantes também. Muitas das vezes, é igual o Thiago falou, esse paciente chega com bastante congestão pulmonar, né? Às vezes ele está no estado de pré-choque, né? A maioria dos casos que eu vi, ele está tentando compensar ali com a perfusão já lentificada, mas ainda com a pressão controlada, bem taquicárdico. Mas a gente pode ter também uma IC direita importante, pela sobrecarga mesmo de câmaras direitas, secundárias a esse shunt, né? Esquerda-direita. E aí, às vezes, o paciente até tolera decúbito bem, mas você vai ver uma turgência jugular importante e uma hipoperfusão, porque o ventrículo direito sobrecarregado com aquela pressão que vem das câmaras esquerdas, ele acaba esgotando, né, aquela capacidade de Frank Starling, né, de aumentar conforme a distensão. E aí você tem um choque muito importante do ventrículo direito. Um detalhe interessante também, para quem gosta de terapia intensiva, que está lá na terapia intensiva avançada, é no Swan-Ganz. É questão de, às vezes, de prova isso aí, né? O que você observa no Swan-Ganz? Além da hipertensão pulmonar, né, que vai acontecer, você pode encontrar um salto oximétrico. Se você colhe ali da via atrial, né, aquela via mais proximal, vem uma saturação mais baixa. Quando você colhe o da artéria pulmonar, vem uma saturação bem próxima da arterial. Isso porque está tendo esse shunt, né, esquerda-direita. Isso é questão que cai às vezes numa provinha, então é importante para o ouvinte saber também. Exatamente, isso é muito interessante, meu amor. E como esses casos são agudos, né, esses pacientes eles não costumam ter insuficiência tricúspide, então às vezes você não vai ouvir sopro tricúspide, que é muito comum naqueles pacientes que você vê muita IC à direita. Nesse paciente, se você não ouvir sopro tricúspide, já começa a suspeitar, ó, tem alguma coisa de diferente. Num contexto de pós-infarto, você tem que lembrar da CIV. E aqui, Tiagão, eu ressalto novamente a importância do balão intraórtico como uma terapia de ponte até a terapia definitiva, que geralmente vai ser a cirurgia ou o tratamento com uma oclusão percutânea. Então, é muito importante, pessoal, lembrar do balão intraórtico aqui, porque pelo mesmo mecanismo, ele vai reduzir a pós-carga, gerando ali um fluxo preferencial para a aorta, ao invés de ir para as câmaras direitas, reduzindo, né, despressurizando um pouco mais esse ventrículo e aumentando a perfusão coronariana, como a gente já sabe também. Mais óbvio, né, que esse paciente tem que ir para um tratamento definitivo, senão a mortalidade pode chegar até 90%. E aqui, Almir, vou lembrar de uma coisa que a gente falou, né, que o ecocardiograma aí é o exame que mais ajuda a gente nesses casos, mas aqui na CIV o ecocardiograma tem uma pegadinha, né? Por quê? Na maioria dos casos, a CIV ela é importante, gera um fluxo, o ecocardiograma consegue ver bem pelo Doppler, mas aqui não é uma CIV clássica, aquela CIV perimembranosa, congênita, né? Aqui eu posso ter uma comunicação em diversos pontos e nem sempre é fácil para o ecocardiografista ver essa comunicação. Então não é infrequente um paciente com CIV ele fazer um ecocardiograma que vinha um laudo como um exame normal. Só que, mais uma vez, a importância de você ter uma suspeita clínica, de
você ouvir um sopro de CIV e você vai lá e fala para o cardiografista, ó, tenta ver melhor, olha com mais cuidado, porque parece, tem um sopro de CIV, tenta procurar com mais carinho, né? Perfeito. E novamente aqui a ventriculografia mata o diagnóstico, né? Por isso o papel da ventriculografia nesses casos é mandatório. Perfeito. Seguindo adiante, Almir, vamos para uma das mais graves aí, que é a ruptura de parede livre do ventrículo esquerdo. Qual que é a apresentação clínica mais comum nesse caso, Almir? Nesse caso, se a parede livre rompe, o que acontece? O paciente tampona e morre, né? Então, assim, esses são os casos mais dramáticos. Esses são os casos que você vai pegar um infarto não reperfundido, geralmente de parede lateral. Então, pode ser um diagonal, pode ser um marginal, que pega aquela parede livre do ventrículo esquerdo, que já está evoluído, o paciente está muito bem, de repente esse paciente para em AESP. É assim que acontece. E aí como que você identifica? Você vai ter que fazer um POCUS ali durante a parada e ver um derrame pericárdico volumoso, né? E fazer as medidas de salvamento que são muitas vezes frustras, né, Tiagão? Mas o paciente ele pode ter uma ruptura contida, onde ele evolui com choque, tamponamento, que ainda às vezes dá tempo de levar para o centro cirúrgico, né? Esse é aquele ainda que tem um pouquinho mais de sorte, porque na grande maioria das vezes o paciente morre subitamente. É aquele caso assim, que o paciente está ali pós-infarto e ele evolui com choque muito grave. Nesse caso, assim, você tem que pensar que às vezes ele pode ter rompido a parede livre, e aí sinais de tamponamento, né, abafamento de bulha, turgência venosa jugular, uma hipotensão, é a famosa tríade de Beck, né, que é o que você pode suspeitar, mas na maioria dos casos, às vezes você nem tem tempo de ver essa evolução, né, o paciente ele já evolui para uma parada, né, então é um quadro catastrófico na maioria das vezes. Sem dúvida. E aqui, Thiago, a gente falou muito, né, que a apresentação pode ser tardia, em todas essas, né? Geralmente com 5, 7 dias de evolução, mas pode ocorrer ruptura de parede livre nas primeiras 24 horas. Então, é mais uma vez a importância de manter o paciente pós-infarto, mesmo que ele esteja bem, em leito monitorizado, de unidade coronariana preferencialmente, ou mesmo de UTI, né, na indisponibilidade, porque esses pacientes não reperfundidos podem dar ruim. E aqui, acho que um dos fatores de risco mais importantes é a trombólise, Tiagão. A trombólise pode estar associada, tem uma forte associação com a ruptura de parede livre. É uma terapêutica, né, que a gente costuma usar com bastante frequência. Lembrar, né, a trombólise ali, ela vai ser utilizada, tem janelas para a gente fazer isso, né, mas existe sim essa correlação, ela aumentou, de certa forma, a incidência da ruptura de parede livre. E aí, Tiagão, quando o paciente tem uma ruptura de parede livre, mas ela é tamponada, o que acontece? Aí esse paciente teve sorte, né, Almir? Essa é a primeira coisa que a gente tem que ressaltar. Mas isso, o sangue ele fica contido ali, né? Geralmente por aderências do próprio pericárdio, e aí eu chamo isso de pseudoaneurisma, né? Então é uma situação que ela acontece, por sorte, esse paciente, na maioria dos casos, ele evolui bem, porque ele rompe o ventrículo, tampona e ali para de sangrar, né? Então essa parte ele fica estável e esse pseudoaneurisma, na maioria das vezes, ele fica estável, ele não evolui, mas a qualquer momento ele pode romper e aí ele evolui para um tamponamento também. Então ele deu sorte a princípio, mas não quer dizer que ele não é um paciente que está sobre o risco de ter uma complicação mais grave futuramente. A gente geralmente não faz diagnóstico muito precoce, né? Às vezes você vai fazer diagnóstico semanas depois, porque isso pode acontecer a qualquer momento. Às vezes você fez um eco, estava tudo bem, o paciente continuou bem, você acabou dando alta, e quando você vai repetir um eco ambulatorial, você vê que ele fez um pseudoaneurisma. Então é um fator interessante aí que o paciente pode se apresentar. Eventualmente ele não rompe o ventrículo, mas ele pode ter uma dilatação da câmara ventricular ali, a parede ventricular fica fina, tem uma fibrose ali, e essa dilatação é o que a gente chama de aneurisma, né? Seria um aneurisma verdadeiro, onde você tem ali a parede ventricular entre o abolamento e o ventrículo, a cavidade ventricular de fato, né? Você tem uma comunicação direta ali dessas duas câmaras. Então, só para marcar para os ouvintes que não estão acostumados, então pseudoaneurisma é uma ruptura contida, né? O paciente ele não evolui com tamponamento, né? Ele tem vamos dizer, a sorte, né, de ter ali um pericárdio que acomoda aquela ruptura, tá certo? E o que você tem de camada nessa cavidade?
Você tem apenas o pericárdio visceral e tecido fibroso, ok? Já o aneurisma, ele tem endocárdio, miocárdio e pericárdio. Porém, esse miocárdio é muito fino e necrótico, na maioria das vezes, acinético. Ou melhor, discinético, né? Ele até protrui, né, durante a sístole. Então, são diferenças que o ouvinte tem que saber. O pseudaneurisma é risco de ruptura iminente. Então, a gente vai ter uma tendência a mexer nesses casos, né? A operar, fazer uma aneurismectomia. Já o aneurisma, esse pode deixar em tratamento clínico na grande maioria dos casos. Quando que a gente indica mexer nesses casos, Tiagão? Bem, o aneurisma, quando você vai mexer, primeiro, assim, que tem uma indicação, até as diretrizes colocam como 2A, é aquele paciente que você vai fazer uma cirurgia de revascularização, porque ele é um paciente coronariopata, e às vezes você tem indicação de você mexer nesse aneurisma, fechar ali por oportunidade cirúrgica. Mas Perfeito. esses pacientes, esse aneurisma, ele pode, às vezes, ser uma fonte de trombos, né, que é uma área de cinética, o sangue fica parado ali, você vai anticoagular esse paciente, mas às vezes ele fica formando trombos mesmo com anticoagulação. Isso também é uma coisa que você tem que se discutir, fazer uma abordagem desse pseudoneurisma, e eventualmente também essa área de fibrose, ela é uma área muito arritmogênica, então esses pacientes às vezes eles podem ter eventos arrítmicos incessantes e eventualmente você vai ter que abrir mão da cirurgia para corrigir isso por conta de refratariedade arrítmica, também é uma outra opção. Perfeito. Então, marcando aqui, aneurisma, quando que eu mexo? Quando esse paciente tem embolias sistêmicas de repetição, né? Quando ele tem arritmias de repetição, ou eu vou abrir o peito do paciente já para fazer uma revasc, e aí eu já aproveito para reduzir esse aneurisma aí cirurgicamente. Também uma outra indicação é quando os pacientes têm IC refratária, apesar de, né, ser mais controversa. Já o pseudaneurisma, a tendência nossa é sempre mexer, porque esse paciente pode ter uma ruptura de parede livre aí no momento seguinte. E aí ele tem morte súbita em casa. Lembrar que essas duas complicações são assintomáticas. Então a gente vai acabar encontrando nos exames de imagem, né, Tiagão? Exatamente. Então, esse aqui, o paciente, na maioria das vezes, ele vai ter alguns sintomas de IC aí, que você vai atribuir, na maioria dos casos, à própria sequela do infarto, né? E você não vai pensar que pode ser uma complicação mecânica, mas ele vai vir ali com dispneia, os esforços, e aí você vai, paciente pós-infarto, está piorando ali de sintomas, vou repetir um ecocardiograma e às vezes você acha essas duas complicações. Mas na maioria das vezes, esse paciente, ele faz o diagnóstico meses depois do evento, né? Perfeito. E aí, só retomando o que a gente falou lá atrás, né, de como suspeitar, geralmente esses pacientes ficam com supra residual, né? É engraçado, né, que a gente às vezes está em interconsulta, né? Chega um paciente que tem aneurisma de ponta do ventrículo esquerdo pós-infarto, que ele tem um supraço, né, de V4 a V6 ali, e às vezes o paciente vai por, sei lá, diarreia no pronto-socorro. E aí ele fala que já teve infarto, alguém traça um eletro dele e ligam desesperados, né? Fala assim, meu Deus, o paciente está suprado aqui. Mas ele tem dor? Ele sentiu alguma coisa? Algum equivalente isquêmico? Não, não tem nada. Na verdade, esse paciente tem um aneurisma, né? Uma sequela que só vai estar indicado a intervenção em casos onde a gente já falou, né? Trombose sistêmica refratária, arritmias refratárias, ou na oportunidade cirúrgica. Se não, é só anticoagular esse aneurisma, na grande maioria das vezes, esse paciente vai ficar com esse aneurisma aí pro resto da vida. Perfeito, Almir. Gostaria de fazer uma menção aqui, Almir, que o aneurisma tem um outro diagnóstico que a gente vê aí com uma certa frequência, que não tem nada a ver com o infarto, que é a miocardiopatia chagásica, né? Então, o aneurisma de ponta ventricular também está presente na doença de Chagas, e aí talvez o principal diagnóstico diferencial quando você vê um paciente com aneurisma, né? Seria um pecado a gente não citar isso, né? Então, mandar um grande abraço pro Turim, que gravou o episódio com a gente de cardiomiopatia chagásica, né? O aneurisma de ponta, a gente tem que lembrar, sim, de Chagas. Exatamente, um episódio sensacional, diga-se de passagem, viu? Tiagão, a gente não falou de tratamento até agora, né? Falou brevemente, né? Mas por que a gente não falou? Vamos falar melhor do tratamento. O que consiste o tratamento das complicações mecânicas? Almir, complicações mecânicas requerem soluções mecânicas. E aqui a principal é tratamento cirúrgico. É você fechar aonde não era para estar aberto. De forma bem simples. Perfeito, perfeito. Eu concordo plenamente, né? Esses casos a gente tem que intervir e intervir
em alguns casos rapidamente, né? Porque a mortalidade realmente é muito alta. É óbvio que esse paciente vai chegar para a gente, né? O cirurgião não está ali, né? Na UCO vai abrir o peito do paciente. Então, cabe a nós, né? Como clínicos que estamos ali na unidade de emergência, reconhecer essas complicações e estabilizar o paciente. Então, o que vai consistir essa estabilização? Né? A gente vai utilizar inotrópicos, via de regra, obviamente vasopressores para manter essa perfusão sistêmica, e muitas vezes esses pacientes, como a gente já falou, vai chegar com uma insuficiência respiratória franca, onde a necessidade de intubação ou pelo menos VNI vai ser importante. Vou ressaltar novamente, né, o balão intraórtico, principalmente naquelas duas que a gente conversou mais anteriormente, que é a insuficiência mitral isquêmica, né, por ruptura do músculo papilar, e a comunicação interventricular. O balão intraórtico é uma ótima terapia de ponte, né, então ela não deve postergar a cirurgia, mas ajuda a ir estabilizando o paciente, até que haja aí o tratamento definitivo, que é o tratamento cirúrgico, né, Tiagão? Então, meu, o que a gente vai fazer é tentar manter esse paciente clinicamente estável para ele ir para o tratamento definitivo. Então, todas essas estratégias, elas têm que ser adotadas de forma muito rápida, né? A mortalidade nesses casos, ela é extremamente alta, né? Se você não fazer uma intervenção eficaz e de forma rápida. Então, você tem essa missão, que é muitas vezes muito difícil, é desafiador, mas você é o determinante ali para esse paciente conseguir chegar até o momento da cirurgia. E aqui, apesar do procedimento cirúrgico, a gente fala, é o resolutivo, a cirurgia aqui não é tão simples quanto parece, né? Não é uma cirurgia, por exemplo, do paciente que está com CIV, não é uma cirurgia de CIV, é uma cirurgia num paciente com complicação mecânica de infarto. Então, lembrar que esse paciente, ele provavelmente tem disfunção ventricular, ele tem todas aquelas outras complicações relacionadas ao infarto. É um paciente que está grave, está todo inflamado, está com droga vasoativa. Então, lembrar que o contexto desses pacientes é um contexto muito ruim. E aí você aumenta muito a mortalidade cirúrgica. Então, a cirurgia, apesar da lógica por trás dela ser simples, né? Vou lá e vou fechar uma CIV. O paciente, ele não é simples. E você tem que lembrar também que são pacientes que sofreram um quadro de infarto, né? Então, muitas das vezes ele tem coronariopatia para ser abordada também. Então, essa decisão, vou fazer revascularização também, qual que é a complexidade dessa revascularização, vou aumentar muito o tempo cirúrgico. Então, é uma decisão extremamente complexa, né? Quando que eu mando o paciente para cirurgia? Porque a maioria dos casos é urgência, mas com que condição esse paciente vai para a cirurgia? Será que vai mudar o prognóstico? Então, aqui lembrar, né? A gente já citou em vários episódios, né? Que é a importância do Heart Team, que é o lugar que você vai discutir ali, o clínico, o ecocardiografista, o hemodinamicista e o cirurgião, para saber se é de fato a melhor opção operar esse paciente, né? Então, nem sempre mandar para a cirurgia é tão simples quanto parece, né? Sem dúvida, Tiagão. O Heart Team é fundamental nesses casos. E aqui, falando um pouquinho especificamente da comunicação interventricular, nós temos mais que uma opção terapêutica. Acho que nos outros casos todos a cirurgia é a única opção, mas na comunicação interventricular a gente ainda tem o tratamento percutâneo, né, que a gente pode fazer por meio da hemodinâmica. Mas mais do que isso é justamente definir o timing para a cirurgia. E é interessante que lendo alguns casos, o que acontece? Na hora que você tem a comunicação interventricular, ali, uma ruptura do septo pós-infarto, aquele tecido está extremamente friável. Então, muitas vezes o cirurgião leva esse paciente de emergência para a cirurgia, ele vai dar ponto ali para ancorar um PET para fechar aquele defeito e o septo vai rasgando, porque está tudo isquêmica, está tudo inflamado. Então, você vai ver que muitas vezes a postura do cirurgião é falar, vamos esperar, dar 1 a 2 semanas para que tenha uma delimitação da área de necrose e que a gente entre com mais segurança para fazer esse procedimento. E realmente é uma conduta que pode ser considerada. Então, o que a gente tem nas evidências? Quando é aquele paciente que está realmente degringolando, que ele está indo ladeira abaixo, não dá para esperar 2, 4 semanas. Então, você tem que operar ele de urgência, ou fazer um fechamento percutâneo de urgência, tá certo? Quando é aquele paciente que, com as medidas, suporte inotrópico, drogas vasoativas, balão intraórtico, esse paciente ele tem uma estabilidade clínica,
é preferível que se espere ao menos 14 dias, tanto para o procedimento percutâneo, tanto quanto para o procedimento cirúrgico. Tem um trabalho interessante, recentemente publicado, 2022, que comparou esses dois métodos. Obviamente, não é um trabalho randomizado, né? É uma análise aí retrospectiva de observacional, e mostrou que a taxa de sucesso do tratamento cirúrgico e percutâneo são bem próximas e o resultado em 5 anos também estão bem próximos, apesar de a cirurgia sim ter um pouquinho mais de sucesso no tratamento do que o tratamento percutâneo isolado. Mas é importante ressaltar que os grupos eram muito heterogêneos. Geralmente se reserva o tratamento percutâneo para aqueles pacientes mais idosos, com maior risco cirúrgico, e já os indivíduos mais jovens, em choque cardiogênico refratário, geralmente são os casos que vão acabar sendo encaminhados para a cirurgia. O fato é, mesmo que o paciente está estável, Tiagão, e que ele está bem, está equilibrado ali, não dá para deixar em tratamento clínico, porque isso a longo prazo, esse paciente vai ter uma descompensação e uma disfunção de ventrículo direito grave, né, com hipertensão pulmonar. Então você tem que programar o tratamento. Casos graves que está indo ladeira abaixo, cirurgia de emergência. Casos que estão estáveis ali naquele momento, postergar de 7 a 14 dias para definir se vai fazer um tratamento cirúrgico ou percutâneo. Ambos são muito bons nesse momento. Perfeito, Almir. Então aqui você tem que tomar uma decisão em conjunto, né? É difícil também você tomar essa decisão, né? Vai agora, não vai? O paciente está grave a ponto de você precisar indicar um procedimento cirúrgico ou não? Ele está em uma curva de estabilidade, vai melhorar? Então é uma decisão complexa mesmo, o que os casos são complexos, né? Então as decisões realmente não são fáceis. Então o Heart-In está aí para ajudar e você compartilhar essa decisão, né? Até se vai ser cirúrgico, vai ser percutâneo. Então o Heart-In está aí para te auxiliar em tudo isso, né? Perfeito. Chegou aquele momento, Tiagão? Chegou, né? Então bora. Bora lá. Bora pro bate-bola, então. Eu vou começar, então, jogando para você a primeira, Tiagão. Quais são as principais complicações mecânicas no IAM? Então, Almir, ruptura de músculo papilar, gerando a insuficiência mitral aguda, ruptura de parede livre do ventrículo, comunicação interventricular e o aneurisma ou pseudoaneurisma. E, Almir, quais são os principais fatores de risco para a gente ter uma complicação mecânica? Então, o primeiro é infarto não reperfundido. Essa a gente tem que gravar. Então, infarto evoluído que chega tardiamente para a gente. Outras complicações, idade, sexo feminino, pacientes submetidos a trombólise, doença renal crônica. Todas essas são complicações. E tem o uso de uma medicação que é a resposta do desafio. Tiagão, como investigar o paciente com suspeita de complicação mecânica? Muito bem, Almir. Então, aquele paciente que chegou com infarto evoluído, ele está evoluindo mal, como que eu vou investigar? Propedêutica básica pós-infarto. Então, o eletrocardiograma vai me dar dicas, né? Zona elétrica inativa, um suprarresidual, raio-x de tórax com congestão pulmonar pode dar dicas também. Mas aqui o cateterismo, com uma ventriculografia bem feita e com olhares para complicação, talvez seja um exame fundamental. E aí o padrão ouro para a maioria dos achados é o ecocardiograma, que, como a gente tem que lembrar, né, ele tem que ser feito visando buscar essas complicações por conta da CIV, que nem sempre é tão fácil de ser observada. E, Almir, fala aí como que a gente trata um paciente com complicação mecânica pós-infarto. Estabiliza o máximo que for possível com o que você tiver de direito e manda para a cirurgia. Em alguns casos reservados, o tratamento percutâneo, falando da CIV, é uma opção. Perfeito. E, Almir, a gente falou desse desafio aí algumas vezes, mas qual que é a resposta, né? Qual que é essa medicação que a gente tem que evitar aí pós-infarto para evitar complicações mecânicas? Manda aí pra gente, Thiago. Você que fez o desafio? Almir, são os corticoides. Para você ver que é uma medicação muito comum aí que a gente tem no nosso dia a dia. Mas aqui a gente tem que evitar. Qual que é o racional, Almir? O corticoide ele tem um efeito anti-inflamatório. E a gente,
cardiologista, nem sempre a gente gosta de ver o nosso paciente com fibrose ali no músculo do coração. A gente quer ver músculo, não quer ver fibrose, né? Mas a fibrose, nesse contexto de pós-infarto, ela é benéfica, porque a fibrose é um tecido ali um pouco mais rígido e às vezes é o que segura esse ventrículo de romper. E o corticoide, pelo efeito anti-inflamatório, ele retarda um pouco esse processo de fibrose, então ele predispõe à ocorrência de ruptura de parede livre. Então o corticoide ele é proscrito no paciente pós-infarto, porque ele aumenta a chance de ruptura da parede livre. Evitar, né, aquele decadronzinho, né, paciente com dor no peito, no pronto-socorro, né, que a gente vê de vez em quando, né? Ah, o pessoal acha que é dor muscular, Almir. Tiagão, e aí, tem abraço hoje para alguém? Almir, eu acho que pela proximidade da data, hoje eu vou deixar um abraço pro meu pai, o José dos Reis, o famoso Zé Reis, que tá lá em Minas Gerais. Um abraço pro meu pai. Ah, Tiagão, você acabou me copiando, viu? Porque eu ia fazer a mesma coisa. Então, um abraço pro Zé Reis, eu vou mandar um abraço pro meu pai também, o seu Ademir, que tá lá em Presidente Prudente, passou aqui o Dia dos Pais comigo. Hoje nós estamos gravando, né, Tiago, no Dia dos Pais, apesar do episódio vai ser lançado só na terça. Mas um abraço a todos os pais, né, que cuidam aí, que tem muitos pais que incentivaram os filhos a fazer medicina, a fazer cardiologia. Então hoje é o dia deles, né? Um abraço para todos, né, Almir? Isso aí. Tiago, recados finais então. Agradecer aí todos os nossos ouvintes que vêm compartilhando o nosso conteúdo, que vêm interagindo nas redes sociais. Pessoal, mandem pra gente dúvidas, mandem sugestões de temas. Nós estamos super abertos aí e queremos aí trazer mais conteúdo legal para vocês. Siga a gente no Instagram, né, Tiagão? @supracast Cardiologia. Temos o YouTube também, que é o @supracast. E para quem tá ouvindo no Spotify, se puder dar aquelas 5 estrelas, né, dar aquela fortalecida, a gente agradece muito, viu? Ajuda demais, pessoal. Vamos lá. É isso aí, Tiagão. Muito obrigado. Valeu, Almir. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.